Olá, muito boa tarde. Analisar textos bíblicos, conhecer o contexto cultural e literário em que foram escritos, é um meio para compreender as mensagens que dirigem a quem os lê nos dias de hoje. Nos próximos minutos, analisamos 3 textos da Bíblia, os que são lidos nas Eucaristias deste domingo. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor na mesma faculdade. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais aqui no programa da Igreja Católica, onde de facto queremos centrar atenções nos textos da Bíblia. 3 leituras que, Padre João Lourenço, neste domingo, todas elas andam em torno dessa importância da Palavra de Deus. É o tema que surge comum aos 3 textos. Exatamente. Creio que acertaste na definição, naquilo que poderia ser o mote que une estas 3 leituras. E aproveitar antes de mais também para desejar boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. O tema da palavra era um tema importante dentro do judaísmo. Não a palavra como nós entendemos pronúncia, mas a palavra como sentido de princípio, norma, orientação de vida, a palavra que tem em si, eu diria, que constitui um projeto, não é? E esse tema que percorre toda a Sagrada Escritura assume, naturalmente, maior riqueza num dos livros paradigmáticos do Antigo Testamento, que é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, ao contrário do que muitas vezes se pensa, é um livro relativamente recente, que traduz e que faz a memória da caminhada histórica do povo, exatamente centrada na importância da palavra. E por isso, um dos motes deste livro é exatamente a proposta da palavra de Deus para pôr em prática na terra que ides tomar posse. Isto é feita a partir do facto, ou feita a partir da constatação de que muitas vezes o povo de Israel não foi fiel na terra que o Senhor lhe deu, ou que o Senhor disponibilizou, na vivência dessa palavra. E, portanto, se faz aqui um conjunto de advertências muito, muito, muito bonitas, que depois vão ser, naturalmente, eu diria quase retomadas por Jesus no Evangelho de São Marcos, no diálogo entre ele e os fariseus. Porquê? Porque os fariseus eram os cultivadores, podíamos quase dizer, os homens da palavra, não é? Os homens da lei, os homens dos princípios. Mas isso não significava vida, isso não significava espírito, isso não significava alma, isso não significava, no fundo, calor vivencial. E, portanto, este contraste entre a palavra e as palavras que muitas vezes pronunciou, então, como um autor dizia, entre a palavra e o palavreado, não é? Temos aqui, de facto, também uma opção a fazer, não é? Ou optamos pelo palavreado, ou optamos, de facto, pela palavra, que é, no fundo, norma, princípio, substância de vida. E eu acho que, nesse sentido, as próprias leituras dão unidade e são, acima de tudo, também uma interpelação, um motivo rico para a reflexão, quer pessoal, quer comunitária. Interpelação para estes dias, também um convite de Frei José Nunes a que esta palavra, a palavra da Bíblia, seja retomada a cada tempo como referência essencial. Sem dúvida, pois. Aliás, nesse aspecto, nós vamos ter agora daqui a um mês e pouco um sínodo de bispos, não é? O último foi há 3 anos, foi sobre a palavra. E apareceu um texto que eu acho que também não se lhe deu assim demasiada importância, mas que eu acho que é um texto interessante. Bem, se é que eu posso julgar essas coisas desta maneira, aparentemente tão leviana. Mas há um texto que é a exortação pós-apostólica do Papa Bento XVI, Verbum Domini, que é um texto sobre a palavra e que deu origem, muito, muito interessante, e que deu origem, justamente a partir daquilo que o Paulo estava a dizer, deu origem a que em muitos lugares do mundo, muitas dioceses, tivessem centrado os seus programas pastorais na questão da palavra, para refletir o que é a palavra. A palavra para nós até é uma pessoa que está ligada a essa orientação de vida, quer dizer, e depois há as palavras da palavra, quer dizer, há as palavras de Jesus, enfim, mas Jesus em si mesmo é a palavra. Ora bem, então, nós, em muitos lugares, aqui em Lisboa também, fez-se um triénio, não é, sobre a palavra. Portanto, a diocese, as paróquias, deviam meditar, refletir, e deviam, sobretudo, buscar formas
de pôr a palavra, né, e a Bíblia, a palavra de Deus, no centro de tudo. Então, no centro da vida da Igreja. Qualquer grupo deve ter a palavra no seu centro. Qualquer homilia deve partir da palavra. Qualquer catequese deve ter a palavra no seu centro. Quer dizer, a palavra tem um lugar central, não é? Quer dizer, e a palavra que é a Bíblia são as Escrituras, e em particular Jesus e o Evangelho. E por isso também aqui neste programa, um dia na semana, é precisamente para analisarmos a palavra, o que fazemos em cada sexta-feira, tomando de facto os 3 textos que são lidos nas Eucaristias de domingo. O primeiro, como há pouco já ia avançando o Padre João Lourenço, é do livro de Deuteronômio, no capítulo 4. Em que contexto é que aí se pede para que de facto os mandamentos do Senhor sejam guardados? Como eu vos prescrevo? Que insistência é esta que o texto quer fazer? Há pouco eu dizia, na primeira reflexão sobre este domingo, sobre o tema deste domingo, que de facto estamos aqui no início do livro de Deuteronômio. Portanto, o capítulo 4 é aquilo que os analistas chamam a introdução ao grande código normativo da vida do povo de Israel. E esta introdução é uma introdução que tem 2 fatores, que acho que é muito importante. Primeiro é o fator histórico. Ou seja, a experiência, o encontro com a palavra de Deus resulta da vivência do povo, da experiência que o povo vai fazendo. Essa experiência tem 2, eu diria quase 2 suportes. É a libertação do Egito, é o dom da terra. Este dom da terra é o conjunto das promessas feitas na tradição patriarcal. Portanto, há toda uma memória histórica, um caminhar, um progresso, eu diria quase um itinerário de descoberta da experiência. Nada é abstrato, é muito importante. Esta palavra que se aqui exorta a viver e que é proposta, não é apenas um código de normas. Estas normas resultam, acima de tudo, de uma experiência. Mas este livro chama-se Deuteronômio, este palavrão que às vezes as pessoas, ao ler na escritura, ao ler na igreja, dizem os mais disparatadas palavras, não é? Nem sempre é fácil. Factamente, mas isto é uma exortação aqui, e aliás na sequência de uma das interpelações deixadas pela Verbum Domini, que referia o Frei Zé Nunes, é exatamente a que se cuide a palavra de Deus. E, portanto, é bom que os nossos, aqueles que proclamam, aqueles que são chamados a intervir, não o façam quase às 3 pancadas. Façam com alguma preparação. E, portanto, esta palavra Deuteronômio significa, no fundo, a segunda lei. A segunda lei o que é que significa? Significa que é uma lei que vem complementar, que vem explicitar melhor aquilo que tinha sido o princípio da aliança vindo no livro do Êxodo. Portanto, no centro do livro do Êxodo há uma aliança. O que é uma aliança? É um tratado, é uma relação entre Deus e um povo através da pessoa de Moisés. E então, a partir da experiência histórica de Israel, essa lei do Êxodo é considerada a lei do deserto, ou seja, onde as galinhas são de todos, os filhos são de todos, os rebanhos são de todos. Ao chegar à terra, cada um tem o seu quintal, tem a sua horta, tem a sua casa, tem o seu espaço. Essa lei já era pouco adequada. Então, a experiência histórica leva Israel a reformular esta forma, esta identidade, esta presença na história de uma forma diferente. E nasce então este Deuteronômio, esta segunda lei, esta lei complementar, que é exatamente adequada para a experiência histórica de Israel. Mas nesta lei, nós podíamos estar a olhar aqui para o sentido da lei, mas eu acho que há aqui umas coisas que são muito bonitas. Quando este texto diz: que povo tão sabedor e tão inteligente. Pronto, essas palavras valem o que valem, mas o que vale é esta. Qual é, na verdade, a grande nação que tem um Deus tão próximo? Um Senhor que está tão vizinho, que acompanha. Eu acho que o que é importante deste texto é exatamente perceber a proximidade de Deus, a identidade de Deus. E que ajuda a descobrir o significado da lei, da norma. Exatamente. A lei só vale se de facto ela for a proximidade de Deus connosco. A lei só vale se de facto ela for a expressão daquilo que Deus é em si. E qual é esse Deus em si? Não é um ídolo distante lá num templo. É aquele Deus que faz a experiência histórica connosco. É aquele Deus que faz a caminhada connosco. É aquele Deus que nos ajuda e que nos estimula a saltar as barreiras, as montanhas, a ultrapassar os limites, a sonhar o futuro, a recriar a história, a refazer, a viver em justiça e em comunhão. Esse é, de facto, o Deus próximo a que a lei nos conduz e a que a lei é a expressão. E, nesse sentido, então, essa é a palavra. Frei José Nunes, assim contextualizado, é quase um convite a ir além do aspecto normativo estrito
que parece estar nestes textos do Antigo Testamento. Sim, exatamente, neste sentido de que, estando com Deus, somos livres para tudo, quer dizer, a letra da lei já está superada, não é? Agora, em princípio, a letra da lei, os mandamentos que foram dados, estão de acordo com essa vontade de Deus, são uma expressão da vontade de Deus e dessa sua presença amorosa no meio de nós, não é? Portanto, em princípio não haverá contradição entre as coisas. E, portanto, quem individualmente cumprir as leis, digamos assim, ou os mandamentos, em princípio deverá ser feliz. Porque são normas divinas. Divinas não no sentido de ordens de Deus, são divinas no sentido que qualquer coisa de divinal. A gente quando tem uma boa comida, isto é divino, não é? Divinal. Pois estas leis são divinais. Quem as cumprir viverá divinamente, quer dizer, será feliz. Isto individualmente, também socialmente. Socialmente, se as pessoas viverem um pouco estes mandamentos da lei de Deus, o não roubar, o não insultar, o respeitar os mais velhos, o respeitar os casamentos e não cobiçar bens ou as mulheres dos outros. Enfim, quem socialmente viver assim também viverá em paz. Portanto, isto são mandamentos de sabedoria. Por isso é que o texto... Caramba! Qual é o povo que tem estas leis? Quando olharem para nós vão dizer, que grande sabedoria. É que isto é uma sabedoria de vida, quer dizer, e portanto... Quem individualmente e comunitariamente o viver, viverá divinamente, será feliz. Tem todas as condições para ser feliz, digamos assim. E acredito que seja essa também a mensagem que nos traz a segunda leitura, Padre João Lourenço, da Epístola de Santiago, no capítulo 1º, não é? Onde surge esse desafio, de facto, e na sequência do que dizia o Frei José Nunes, para que cada um seja cumpridor da palavra e não apenas ouvinte. Há que ser consequente. Exatamente. Esta carta... Santiago, que é uma carta um bocadinho especial, porque é uma carta que tenta, é feita, eu diria quase, a partir ainda de uma vivência judaica, mas olhando como Jesus, como complemento e como a plenitude dessa experiência, não é? E, portanto, aqui é uma carta que se dirige, em princípio, àqueles crentes, àqueles cristãos que vêm do judaísmo, que têm em si as marcas dessa tradição judaica e agora procura mostrar-lhes que, de facto, toda essa palavra, toda essa proximidade, desta sabedoria, que é a sabedoria de vida e de experiência, se concentra em Jesus e converge para Jesus. E então o Santiago, que é um autor fundamentalmente exortativo, não é? Faz uma série de exortações, pedindo naturalmente aos crentes que sejam cumpridores, que não sejam apenas alguém que pronuncia a palavra pela pronunciar, mas saber que essa palavra resulta de uma experiência de vida, tem objetivos, é expressão de uma sabedoria e é, acima de tudo, o eco e o sinal da presença de Deus junto desta comunidade, que lhe dá nova identidade. E, nesse sentido, creio que está muito, muito bem enquadrada, quer com a primeira leitura, quer com o Evangelho. Este texto depois segue, Frei José Nunes, a dizer que a religião pura e sem mancha aos olhos de Deus consiste em visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações. Pois é mesmo, é isso, quer dizer, a verdadeira lei de Deus, a palavra, é muito simples, e a chamar a atenção para a questão prática, quer dizer, o cristianismo não é uma religião apenas de palavras ou de boca, quer dizer, o cristianismo é uma religião prática, operativa, amar a Deus e o próximo, as coisas estão ligadas. E já São João também diz, tu que dizes que amas a Deus, mas odeias o teu irmão, és mentiroso, quer dizer, amar a Deus significa, sobretudo, tratar dos outros, e sobretudo dos mais fracos, os órfãos, as viúvas, ou aqueles que vivem em tribulações, com certeza, quer dizer, portanto, isso é que é. A palavra transforma-se em ação, quer dizer, o amor a Deus, o guardar a palavra em si, transforma-se em ação. Nós somos chamados a guardar a palavra, diz São Tiago, faz lembrar também uma afirmação muito bonita de São Paulo, muitas, mas uma em que ele diz nos Colossenses, na carta aos Colossenses, a palavra de Deus habite plenamente em vós, ou abundantemente em vós. Quer dizer, nós somos chamados realmente a cultivar cá dentro a palavra, a guardá-la, a guardar e a desenvolver este humus cá dentro, a palavra de Deus cá dentro. Mas ela tem que se depois transformar em ações. E a ação é o amor do outro, sobretudo do mais necessitado. E hoje estamos fartos já das palavras crise e desemprego e essas coisas todas, mas a verdade é que o facto de estarmos fartos já disso, não resolvemos ainda os problemas, que eles continuam a existir. Portanto, mais um alerta
para fazermos da nossa religião cristã e para fazermos da Igreja, como normalmente isso acontece, felizmente, um instrumento da vontade de Deus de amar os mais fracos, de ajudar os mais fracos, etc. E passamos à análise do texto do Evangelho, que é do evangelista Marcos, no capítulo 7. Em que contexto, Padre João Lourenço, se recorda esse escrito antigo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim? Portanto, este dito é um dito atribuído ao profeta Isaías. O profeta Isaías é, de facto, um profeta que procura encarnar na história a presença de Deus e fazer dessa presença de Deus um dinamismo transformador da história. E o que é que Marcos, fundando-se ou partindo desse texto do Antigo Testamento, procura mostrar que Jesus vem exatamente colocar em causa todos aqueles que não introduzem a sua fé na sua própria história, ou seja, que não adequam, como há pouco também o Frei José Nunes dizia, que não adequam à vida a fé que professam, ou seja, que não lhe dão um sentido vivencial. E o texto é um texto que poderíamos dizer que é um texto que nos apresenta duas identidades, dois projetos, não é? É um texto que tem como interlocutores de Jesus, eu já não diria os fariseus, mas as práticas farisaicas. E as práticas farisaicas eram pronto, aquilo que no fundo ainda hoje se diz no nosso vocabulário corrente, não é? Eram, acima de tudo, práticas exteriores, sem alma, sem vida, eram normas desencarnadas e desintegradas do contexto. Isto não quer dizer que os fariseus não tivessem bons princípios. Iam simplesmente dizer que esses princípios não se coadunavam com aquilo que é exatamente a mensagem de Jesus, que pretende a transformação dos corações mais do que a visibilidade dos olhos, não é? E portanto, é muito ilustrativa aquela parábola que nós encontramos no Evangelho, onde do fariseu e do publicano, o fariseu que vai ao altar e que diz, entra no templo e diz: Senhor, eu sou diferente de todos os outros porque pago tudo, até a salsa que há do meu quintal. E o outro, mas eu fico-me feliz aí. A minha fé, ou a minha religião, eu nem diria que aqui há fé, aqui há religião. E há depois o publicano que diz: Senhor, eu só sinto-me que sou indigno de procurar, mas procuro-te. Aí há fé. Já não há religião, não chega a haver religião, quase que não chega a haver ligação. No outro só há ligação, mas essa ligação tem substância. E então Jesus vem pôr aqui em causa, no fundo, aquilo que são as práticas do cotidiano, que devem ser naturalmente reduzidas à sua verdadeira dimensão, e que a fé verdadeira, essa é aquela que é a fé do coração, a atitude de procura, de busca, que depois leva à prática, naturalmente, mas que não se antepõe. Ou seja, eu acho que é muito importante para nós termos este princípio. Eu serei um bom cristão se a minha caridade resultar e for a expressão da minha fé. Se a minha caridade não resultar da expressão da minha fé, provavelmente acabo por ser um bom cidadão, mas ainda falta qualquer coisa. E Jesus Cristo vem exatamente para procurar que haja discípulos que assumem a sua palavra, deixando de facto que os fariseus façam o seu percurso, mas não é essa a verdadeira forma de fazerem a procura e de fazerem a aproximação a Deus. Frei José Nunes, um desafio à autenticidade, à coerência. À autenticidade, à coerência, à verdade, à busca da verdade das coisas e não ficarmos nos formalismos, nos aspectos exteriores que podem de facto enganar. Eu estava a ler isto e estava-me a lembrar destas pessoas que diziam honrar a Deus com muito, mas no fundo era só com os lábios e depois na prática nada, que denunciava o Evangelho. Estava-me a lembrar de muitas situações que nós vivemos, por exemplo, na questão da justiça. Nós... Quantos casos nós não vemos, é quase diário, infelizmente, que a gente vê nos jornais, na televisão. Pessoas, eu não tenho sentimento nenhum de vingança, nem justiceiro, nem condenatório de ninguém, mas pessoas que se sabe que foram culpadas, às vezes até confessaram, que há gravações, mas por erros formais do processo, são ilibadas. Bom, eu não faço críticas ao funcionamento da justiça, mas é uma situação muito parecida com o que aqui está. Nós muitas vezes ligamos a questões processuais, formais, e não vamos à verdade das coisas, à interioridade, à autenticidade, à coerência. E na vida, quer dizer, nós somos chamados realmente a buscar a verdade, a autenticidade,
e não apenas com coisas exteriores, com formalismos. Isto, no fundo, é como uma casa muito bonita por fora, mas que tem, afinal, as paredes estão mal feitas e a gente vai a pregar um prego e aquilo desmorona-se tudo. Quer dizer, não está bem. Quer dizer, nós somos chamados realmente a constituir uma vida e uma vida cristã com alicerces fortes e não com formalismos. Não é? E aí a referência essencial para essa autenticidade e coerência de vida é, na linha do que os 3 textos da Bíblia que aqui analisamos, a palavra de Deus? A palavra. Quem se ligar à palavra, esse está seguro. Esse está na rocha. Paz do Lourenço. Este texto tem ainda uma importância muito, muito significativa e muito determinante para aquilo que são algumas praxes, eu acho que o devemos dizer, algumas práticas daquilo que, e acho que o devemos dizer, porque este programa também é um bocadinho essa função, daquilo que são às vezes certos grupos, certos movimentos religiosos que se fundam exatamente um bocadinho na aparência. Eu não quero dizer que não tenhamos tudo isso, porque eu costumo dizer de fariseu e de santo, todos temos um tanto, não é? Mas há aqueles que só procuram uma coisa e outros que não procuram nada, não é? Ora, eu acho que aqui estas palavras o que constitui a verdadeira fé não é o que o homem come. Não são os ritos, não são as tradições, não são as vestiduras, não é? Não são os aparatos, nem são as tradições veterotestamentárias. Há grupos que às vezes pretendem apresentar-se como cristãos, mas são veterotestamentários, em que transformaram em religião ou em motivo da sua fé aquilo que eram meramente normas de vida. O Senhor diz aqui de uma forma muito bonita, e com isto eu acho que ele mata toda a questão. Não é o que entra no homem que o torna impuro, mas é aquilo que nasce no seu coração. E eu acho que este é que é o princípio que nós devíamos saber. E é para isto que nós devemos preparar e formar as pessoas. O Pazé Nunes dizia agora há pouco exatamente dos formalismos que estão hoje presentes na nossa sociedade e que se entrássemos aqui, então isto era avassalador, não é? Enfim, mas não é de facto. Mas o desafio é importante, é que de facto os nossos cristãos devem preparar-se e saber que isto é que é a expressão da sua vida. E quando lhes batem à porta com aquelas receitas, como quem anda a vender camisas de dormir, não é com isso. A experiência cristã faz-se a partir da expressão do coração, da busca, da inquietação, do dinamismo interior. Um novo ano pastoral, um novo ano de catequese, de escola e tudo mais, que pode ser desafiante. Acho que este apelo é importante até para o lançamento das atividades pastorais do ano. Agradeço-vos terem estado neste programa, onde quisemos de facto apresentar pistas de leitura para os textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Votos de um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.